A falta que faz um pai que já partiu. A perda de um pai é uma dor difícil de expressar em palavras. Mesmo com o passar do tempo, o vazio deixado pela ausência de uma figura tão importante permanece. O pai é mais do que apenas um cuidador ou provedor. Ele é uma fonte de segurança, de inspiração e muitas vezes de amor incondicional. Quando ele se vai, o mundo do filho muda para sempre e a saudade se torna uma presença constante. Neste tema, vamos refletir sobre a falta que faz um pai que já partiu e como a ausência dele impacta a vida de um filho. Mesmo após a partida, o amor e os ensinamentos deixados por ele continuam a moldar as escolhas, os sentimentos e as memórias. Vamos explorar como a dor da perda se transforma em uma saudade que muitas vezes nunca desaparece, mas que pode ser superada com o tempo, enquanto as lembranças do pai continuam a guiar e fortalecer. A saudade que nunca passa, a falta de um pai e o vazio imenso. Perder um pai é como perder a âncora emocional que por tanto tempo serviu como um apoio seguro. Mesmo depois de muitos anos, a saudade permanece. É um vazio que não pode ser preenchido, porque um pai não é apenas uma figura familiar. Ele é a base que sustenta a vida do filho, dando-lhe direção, apoio e amor. Quando ele se vai, o mundo do filho muda para sempre, e a saudade se torna uma presença constante. Não importa quanto tempo passe, certos momentos da vida sempre nos lembram da falta que ele faz. Um aniversário, uma conquista, um momento de dificuldade, tudo nos faz desejar poder olhar para ele e sentir seu orgulho, seu apoio ou mesmo seu conselho. Em muitas situações, o filho se encontra falando consigo mesmo. Como eu gostaria que ele estivesse aqui para me ver. Como seria bom ouvir a sua voz agora. E muitas vezes a dor da ausência física de um pai se mistura com a dúvida interna. Será que ele ficaria orgulhoso de mim? Esse vazio é um reflexo da imensurável falta que ele deixou. Algo que nenhum outro relacionamento pode preencher completamente. O impacto da ausência paterna nas decisões da vida. A ausência de um pai pode ter um impacto profundo nas decisões de vida de um filho. Desde escolhas cotidianas até grandes decisões sobre carreira, relacionamentos e o futuro, a falta da figura paterna pode criar um espaço de incerteza e busca constante de validação. O pai, com sua experiência de vida, muitas vezes oferece o conselho ou a orientação que ajuda o filho a navegar por essas escolhas. Sem ele, o filho pode se ver tentando preencher esse vazio de formas diferentes, muitas vezes buscando orientação em outros lugares, ou tentando por si mesmo encontrar respostas. Essa busca por o que ele diria se torna uma constante em momentos de dúvida. Quando o pai já partiu, o filho muitas vezes precisa recorrer à memória e ao exemplo do passado, tentando lembrar as lições que ele ensinou. Mas mesmo isso pode ser desafiador, pois a saudade e o vazio da ausência dificultam por vezes a clareza nas decisões. A solidão emocional e o desejo de ter alguém para se apoiar se tornam mais evidentes em momentos de crise, ou quando o filho se depara com desafios que um pai normalmente ajudaria a enfrentar. Essas escolhas podem não ser erradas, mas sempre carregam a sombra de se ele estivesse aqui. A lembrança do pai, como suas lições e exemplos continuam a guiar. Mesmo após a partida de um pai, as lições e exemplos que ele deixou continuam a ecoar na vida do filho. Muitos filhos, mesmo depois de adultos, se veem em momentos onde as palavras do pai voltam à mente, guiando suas ações e suas decisões. A sabedoria silenciosa que o pai compartilhou durante os anos se torna um legado que vai além de sua presença física. Essas lições podem ser grandes ensinamentos da vida, do trabalho, dos relacionamentos e até de como lidar com os desafios. Mas muitas vezes, os filhos também se lembram de pequenos gestos, como um olhar de aprovação, uma palavra de conforto nos momentos de dificuldade ou uma simples atitude de apoio que refletia o amor e a preocupação do pai. Essas memórias se tornam uma bússola emocional, sempre presentes, ajudando o filho a navegar pelos altos e baixos da vida. A saudade, em vez de ser uma sensação de perda, começa a ser uma lembrança viva de como o pai moldou o filho, dando-lhe os recursos emocionais para enfrentar o mundo. A dor silenciosa, como a falta de um pai molda a identidade pessoal. A dor da ausência de um pai não é apenas emocional, mas também psicológica.
Ela afeta a identidade pessoal do filho de maneira profunda e muitas vezes silenciosa. Quando um pai se vai, o filho pode começar a questionar sua identidade e o papel que ele desempenha no mundo, especialmente em relação ao modelo de masculinidade ou paternidade que foi deixado para ele. A ausência do pai pode gerar uma busca por um modelo. Em muitos casos, os filhos tentam preencher esse vazio em outras figuras masculinas, seja um mentor, um amigo ou uma figura pública. Entretanto, nada pode substituir a presença original de um pai. Isso pode gerar sentimentos de insegurança e falta de direção, pois o filho sente que falta algo essencial na sua formação de identidade. No entanto, com o tempo e o autoconhecimento, esses desafios podem ser superados. A falta de um pai pode ensinar ao filho a importância da comunicação, a necessidade de ser transparente emocionalmente e a busca pela autossuficiência emocional. Ao aprender a lidar com a ausência, o filho pode criar relacionamentos mais sólidos e satisfatórios, baseados em confiança, respeito e amor genuíno. O legado do pai, como suas qualidades continuam a viver nas ações do filho. A perda de um pai não apaga o impacto que ele tem sobre a vida do filho. O legado do pai vai além de sua presença física. O caráter, as qualidades e os ensinamentos do pai continuam a viver através das ações diárias do filho. Muitas vezes, o filho se vê fazendo escolhas baseadas em princípios que foram passados de geração em geração, não necessariamente por palavras, mas por exemplo. Se o pai era uma pessoa trabalhadora, honesta e generosa, essas qualidades podem continuar a ser expressas pelo filho, que mesmo sem o pai por perto, tenta seguir os mesmos princípios e valores. Em momentos de decisão, o filho se pergunta, talvez sem saber, o que ele faria. O legado do pai, portanto, se manifesta de maneiras inesperadas, tornando-se um guia silencioso que, mesmo após sua partida, continua a orientar e inspirar o filho. Essa realização é uma forma de imortalizar o pai, de fazer com que ele continue vivo na memória coletiva da família, sendo uma fonte de força e exemplo para as gerações futuras. A ausência física não apaga o impacto emocional e moral que o pai deixou, e ele vive por meio das atitudes e escolhas do filho. Superando a dor. Como transformar a falta do pai em força pessoal? A dor da perda de um pai é algo que nunca desaparece completamente, mas ao longo do tempo pode se transformar em uma força pessoal. A saudade e o vazio podem se tornar combustível para a superação, para a construção de um legado próprio que honra o pai e até para a criação de uma história de vida resiliente. Quando um filho perde um pai, ele se vê diante de uma escolha difícil: deixar que a dor defina sua vida ou usar essa dor como motivação para seguir em frente, para crescer e honrar o que o pai representava. A transformação dessa dor em força não é um processo fácil, mas é possível. Muitos filhos de pais que partiram descobrem que, ao enfrentar essa dor, eles desenvolvem uma resiliência emocional que os torna mais fortes e capazes de lidar com os desafios da vida. Essa superação pode levar à criação de uma história de vida inspiradora, onde a perda do pai é transformada em uma homenagem viva, um exemplo de como a dor pode ser superada com coragem e amor. Ao aprender a lidar com a ausência do pai, o filho muitas vezes encontra forças para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Perspectiva de vida mais ampla e uma conexão mais profunda com suas próprias emoções e valores. Como a falta de um pai molda a visão do mundo do filho. A falta de um pai também tem um impacto profundo sobre a visão do mundo do filho. A ausência dessa figura pode fazer com que o filho desenvolva uma visão mais complexa sobre a vida, as relações e o papel das pessoas na sociedade. A perda do pai pode levar o filho a questionar não apenas o papel do pai, mas também o papel das figuras masculinas em sua vida. Sem a presença constante de um pai, o filho pode se tornar mais autossuficiente emocionalmente, mas também pode passar a procurar outras referências de paternidade em outros lugares, como amigos, mentores ou até figuras públicas. A ausência do pai pode criar uma lacuna emocional, mas também pode abrir a possibilidade de o filho se identificar e se conectar com outras figuras que possam ajudá-lo a preencher esse vazio. Essa falta de uma referência paterna pode, às vezes, ser desafiadora, mas também pode ajudar o filho a desenvolver uma maior compreensão da complexidade das relações humanas e da importância de ser uma figura sólida e confiável para os outros. A perda do pai, embora dolorosa, pode tornar o filho mais reflexivo e mais apto a criar conexões genuínas com os outros.
enfrentando o luto. Como lidar com a ausência paterna ao longo da vida? O luto pela perda de um pai não é algo que desaparece com o tempo. Em muitos casos, ele se transforma, mas a ausência paterna permanece presente de várias formas ao longo da vida. À medida que o filho envelhece e passa por marcos importantes, como a formatura, o casamento, a paternidade, ele se depara com a dor da ausência, perguntando-se como seria se o pai estivesse ali para celebrar esses momentos. Aprender a lidar com o luto é um processo contínuo. Não se trata de esquecer a dor, mas de aprender a viver com ela de maneira que permita que a lembrança do pai se torne uma fonte de força e sabedoria. Algumas pessoas encontram consolo em comemorar a vida do pai, criando rituais de lembrança, como aniversários ou datas significativas, para manter viva a memória e o legado de quem partiu. O luto também é uma experiência pessoal e cada pessoa o vivencia de maneira única. É importante dar-se permissão para sentir a dor, mas também para buscar maneiras de honrar a memória do pai de forma que contribua para o crescimento pessoal e para o fortalecimento dos laços familiares. A presença do pai na memória, como ele vive em cada passo do filho. Embora o pai tenha partido fisicamente, sua presença continua viva na memória, no legado e nas ações diárias do filho. Cada vez que o filho toma uma decisão baseada em princípios que seu pai ensinou, cada vez que ele enfrenta uma adversidade com coragem e determinação, ele traz seu pai de volta à vida. O pai vive nas escolhas e nos valores que ele transmitiu, e em cada aspecto do filho que é moldado por esse amor profundo e duradouro. A memória de um pai não é algo que se apaga, ela se transforma em força, em exemplo e em amor. O pai continua a ser uma presença silenciosa na vida do filho, guiando-o de forma invisível, mas imensurável em cada passo que ele dá. Mesmo na ausência física, o pai vive na memória das lições, dos gestos de carinho e no impacto emocional que deixou. O legado do pai que nunca parte. A ausência de um pai deixa um espaço que jamais será completamente preenchido, mas, paradoxalmente, também cria um espaço para o legado dele viver, de uma maneira muito especial. O que realmente importa é que, mesmo após sua partida, o amor, as lições e a memória de um pai continuam a moldar e inspirar a vida de seus filhos. Ele pode não estar mais presente fisicamente, mas sua influência permanece em cada passo que o filho dá, em cada escolha que ele faz e em cada ação que reflete os valores que o pai lhe transmitiu. A saudade e a dor pela ausência podem ser difíceis de lidar, mas com o tempo, esses sentimentos podem se transformar em força, sabedoria e gratidão. Os filhos podem carregar a memória do pai com orgulho, honrando seu legado e passando adiante os princípios e ensinamentos que ele deixou. E mesmo que a dor da perda nunca desapareça por completo, a presença do pai na memória e no coração permanece como um farol a guiar o caminho. Se você também sente a falta de seu pai e quer compartilhar sua história, ou se deseja refletir sobre o legado que ele deixou, junte-se a nós nos comentários. Vamos criar um espaço de acolhimento e solidariedade para aqueles que sentem a ausência de uma figura paterna. Se esse tema tocou o seu coração, inscreva-se no nosso canal Luz na Paternidade e participe dessa jornada de reflexão sobre o amor e a ausência de um pai. Honre a memória do seu pai, compartilhe suas lembranças e ajude outros a encontrar conforto, porque mesmo quando eles partem, o amor de um pai nunca se apaga.